Hallo, liebe Leute! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Semana passada a gente fez uma live lá no Instagram, uma live muito especial, principalmente para você que está aprendendo alemão para trabalhar na Alemanha. Você não pode perder o conteúdo dessa live. O que eu fiz? Organizei, editei a live para colocar aqui para vocês no YouTube. Eu conversei com a Natália e o Marta, da Câmara de Comércio Brasil e Alemanha, e eles trouxeram para vocês dois projetos. Eles vão falar sobre esses dois projetos, o Pro Recognition e o Qualifica Germany. Prestem bastante atenção, é uma live cheia de informações importantes. Depois, não se esqueçam de dar uma olhada na descrição do vídeo, porque também tem o contato deles, da Natália, do Marta, de todo mundo que pode ajudar vocês nesses projetos que vão ajudá-los a chegar a uma vaga de emprego lá na Alemanha. Olha que incrível. Gente, é realmente muito especial essa live e muito importante. Não se incomodem com o delay da live. Então, quando a gente... Instagram faz isso com a nossa live, né? Depois que a gente sobe lá, aí a gente percebe que o áudio está atrasado em relação à imagem. Não liguem para isso. Bota a live para tocar, pega papel e caneta, porque você vai precisar anotar algumas coisas, tá? É uma live cheia de informações. Qualquer comentário, outra pergunta que vocês tiverem, coloca aqui nos comentários e nós vamos responder para vocês, tá bom? Ótima live para vocês. Tchis! Bom, Raquel, então, novamente, muito obrigada pelo espaço aqui no seu canal para a gente falar diretamente com os seus seguidores. Eu me chamo Natália, né? Vou me apresentar brevemente, o Malte se apresenta brevemente e aí a gente apresenta os projetos para vocês, pessoal. Me chamo Natália, sou coordenadora de um projeto chamado Pro Recognition Brasil, que está aqui no Brasil desde 2020, tá? Então, nós estamos aí completando o 4º ano de projeto, com bastante êxito, e gostaria de apresentar para vocês, apesar de a gente já ter orientado quase 2.000 pessoas e termos ajudado centenas de profissionais a conseguir um visto de trabalho na Alemanha, né? Tem muita gente ainda que fala, nunca ouvi falar nesse projeto, não sabia que vocês existiam. Então, é por isso que a gente está aqui, para explicar para vocês o que é, né? O que é a Câmara, o que são especificamente os nossos projetos e como que a gente pode auxiliá-los. E eu sou a Natália, coordenadora de um desses projetos, tá? Do Pro Recognition. Malte? Perfeito. Obrigado, Nath. Então, meu nome é Malte, né? Como a gente já esclareceu aqui. Trabalho aqui na HK São Paulo há mais de 2 anos, mas estou morando aqui no Brasil já há mais de 10 anos. Então, me sinto bem em casa. E eu estou coordenando um projeto que se chama HK Qualifica Germany. É um projeto bem novo, então a gente não tem tanta experiência. A HK já tem experiência com outros projetos de intermediação, mas esse projeto é bem novo, que eu estou bem ansioso de apresentar isso também, porque é uma grande oportunidade, né, para quem tem a ideia de seguir uma carreira na Alemanha. Então, justamente por causa disso, estamos aqui. Nossa, eu fiquei espantada. 2.000 pessoas já passaram por vocês nesses programas ou só no Pro Recognition? No Pro Recognition, que está aqui no Brasil há 4 anos, né? Então, no ProRec, a gente costuma dizer ProRec, Ingrid. No ProRec, quase 2.000 pessoas já orientadas e centenas de pessoas auxiliadas a solicitar visto de trabalho, ou seja, elas conseguiram um trabalho, tá? Nós auxiliamos aí durante esse processo e elas conseguiram o visto e foram para a Alemanha, e estão na Alemanha, tá? E aí, antes desse projeto, inclusive, a Câmara já auxiliou outras intermediações de mão de obra de trabalho, né? E então nós sempre temos vários projetos, por isso que o Malte está aí coordenando um projeto novo, porque nossos projetos mudam, né, com os anos, mas sempre com esse foco trabalho na Alemanha, tá? E aí eu sempre gosto então de começar, né, explicando para o pessoal o que é a Câmara Brasil-Alemanha, porque nós somos centenários, tá, aqui no Brasil, né? A nossa Câmara de São Paulo, que é uma das maiores do mundo, pessoal, ela está aqui no Brasil há mais de 100 anos e muita gente ainda fala pra gente
Raquel, né? Eu nunca ouvi falar na Câmara, não sabia o que eram você. Ah, eu conheço essa sigla AHK, né? A gente em alemão fala AHK. Então, muita gente fala, eu já vi essa sigla AHK, mas eu não sabia o que era isso, eu não sabia que é a Câmara, o que a Câmara faz. Então, eu acho legal trazer para o pessoal que a Câmara de Comércio e Indústria, então nosso nome, né, completo, a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, ela representa oficialmente a economia alemã aqui no Brasil, pessoal. E nós representamos, então, a economia alemã, defendemos o interesse das nossas empresas associadas, fomentamos o comércio bilateral entre Brasil e Alemanha, ou seja, empresas brasileiras que querem fazer negócios na Alemanha, empresas alemãs que querem fazer negócios no Brasil, tem a gente, né, como, digamos assim, um centro, né, um papel, a gente desempenha um papel realmente importante entre esses dois países. E muita gente, Raquel, eu fico com essa impressão, né, esses meus já quase 4 anos de Câmara, me permitiram perceber que muita gente fala assim, a Câmara atua muito com empresas, né? Tem as empresas associadas, então ela está muito vinculada à empresa. Mas as pessoas não sabem que nós também temos uma atuação muito forte, falando de representar a economia alemã, né? A economia é feita também de mão de obra, né? E todo mundo assim que acompanha esse tema na Alemanha sabe que mão de obra na Alemanha é um tema bastante importante. Então, nós também nos envolvemos com mão de obra, né? Mão de obra brasileira que gostaria de trabalhar na Alemanha. E sim, por isso que eu achei tão importante trazer vocês aqui. Quando vocês me chamaram, eu falei, nossa, sabe o que eu estava pensando um tempo atrás? Eu estava pensando em entrar em contato com vocês e perguntar, e aí, o que a gente pode trazer para o pessoal? Porque, e aí quando vocês me contaram sobre os projetos, eu falei, é demais, é incrível, dá vontade de participar. Mas, né? Então, a gente precisa divulgar mesmo, né? E não é só uma vez, a gente tem que fazer isso mais vezes. Sempre que vocês quiserem, pode vir. Obrigada. Um comentário aqui, talvez, né? É muito interessante também, justamente esse ponto. A gente fala muitas vezes com pessoas que falam, nossa, nem sabia que existe essa possibilidade, né? Só que no meu mundo, e aí de repente, tipo, é tão fácil de fazer isso, ou vocês facilitam, né? Porque eu não sei se você já teve algum conteúdo sobre burocracia na Alemanha. Não é o mais fácil, né? Então, não. Aqui no Brasil também, mas na Alemanha também é um desafio. Justamente por causa disso, esse projeto Pro Recognition que a Natália vai apresentar é bem bacana nesse sentido. Né? Exatamente. E é isso, né, Ingrid? Então, primeiro eu gostaria de trazer para o pessoal esse ponto. A Câmara Brasil-Alemanha atua também, né, nessa questão de mão de obra qualificada para trabalhar na Alemanha. Nós temos projetos, como eu falei para vocês, nossos projetos, eles duram alguns anos, então eles estão constantemente mudando. Então, hoje, pode ser que a pessoa fale, hoje não tem nada para o meu perfil, mas pode ser que amanhã, ano que vem, surja um novo projeto para ela, tá? Então, é importante, pessoal, vocês estarem acompanhando, realmente acompanharem as nossas mídias sociais, acompanharem o nosso site, os nossos canais, tá? E ficarem de olho, né? Quem tiver esse interesse de trabalhar na Alemanha, acompanhe os nossos projetos, tá? E aí eu vou começar, então, apresentando o meu projeto. Como eu falei, sou coordenadora do Pro Recognition, que é um projeto, Raquel, bem grande. Ele existe em 10 países, tá? E um desses países é o Brasil, onde nós orientamos profissionais de todas as áreas que gostariam de trabalhar na Alemanha. Então, nós temos de frisar todas as áreas. Sempre surge essa pergunta, tá? Possivelmente alguém vai falar, mas e a minha área? Todas as áreas, tá? Que gostariam de trabalhar na Alemanha. Orientamos em que sentido? Auxiliamos, né, durante um processo bastante importante que se chama validação de diploma. Então, quando as pessoas começam a pesquisar na internet, logo elas se deparam com isso. Profissões regulamentadas, profissões não regulamentadas, validação de diploma, não validação de diploma, como que eu sei se a minha profissão não é, como que eu faço a minha validação, onde eu faço a minha validação, quais documentos eu preciso mandar, o que eu preciso traduzir,
preciso, o que eu preciso apostilar. Enfim, são tantas coisas. E essas coisas variam entre os estados alemães, né? Então, eu sempre gosto também de falar para o pessoal, não se precipita em traduzir documentos, em apostilar documentos, sem ter certeza do local que você vai dar entrada do seu processo de validação, né? Sem entender exatamente como que funciona esse processo. Precisa de alemão, não precisa de alemão, são muitas variáveis, Raquel. Então, né, nós estamos aqui justamente para orientar as pessoas e falar, a sua profissão é validada desse jeito, nessa instituição, dessa forma. A gente acompanha os candidatos, tá? Durante todo o processo de validação. Então, a gente, né, se necessário, entra em contato com a instituição alemã, revisa documentos, a gente realmente acompanha tudo até que o candidato, né, ou a candidata terminem o processo e recebam a validação de diploma deles, né, a fim de garantir que tudo esteja correto e que ele tenha feito tudo corretamente. Depois que essa validação de diploma é realizada, a gente ainda auxilia na busca por um trabalho na Alemanha, né? Então, nós temos aí diferentes projetos, parceiros de projetos, tá? É sempre assim. Então, tem outros projetos na Alemanha que são parceiros dos nossos projetos, né? E aí nossos coordenadores lá de Berlim sempre falam, pessoal, quem que vocês têm no ProRec de tal formação, de tal profissão? A gente está com um projeto aqui na Alemanha. A gente encaminha esses profissionais. Então, a gente realmente auxilia na busca, né, por uma oferta de trabalho. E no momento em que essa pessoa consegue uma oferta de trabalho, seja pela nossa intermediação ou não, a gente auxilia ela a solicitar o visto de trabalho. Então, também, quando a gente fala sobre visto, entra em um delicado, porque vocês entram no site do consulado para olhar visto, surgem muitas dúvidas. São muitos vistos, quais as diferenças entre eles, como eu sei, né, Raquel, qual é o meu visto, o que eu preciso para solicitar o visto. Então, a gente brinca bastante, né, com essa questão que tem gente que fala, eu quero solicitar tal visto. Não é querer, né, tem que ver se você está dentro dos requisitos para poder solicitar esse visto, ou não, o seu caso é esse visto. Alguns raros casos falam assim, olha, você tem 2 vistos para solicitar, você tem que ver qual você vai optar de acordo, né, com a sua preferência e, enfim, as diferenças do visto. Então, a gente está aqui para auxiliar esses candidatos, tá? Hoje, né, mês 11, né, no mês 11 de 2023, a nossa orientação é totalmente gratuita. E, nesse sentido, considerando que a gente atende o Brasil inteiro, né, são bastante candidatos, a gente pede alguns requisitos, né? Então, Natália, o que eu faço para receber a orientação gratuita de vocês? Vou deixar também aqui nossos links, deixar aqui na descrição, eu também ando nos Acho que está cortando, não? Está cortando? Você estava falando dos requisitos e do Brasil, que você entra. Perfeito. Mas espera só um pouquinho. Melhorou? Vai. Melhorou? Vamos ver. Ele está cortando a imagem um pouquinho. Eu posso tentar trocar a conexão. Talvez melhor. Isso, troca a conexão. Que eu tenho uma pergunta, eu vou fazer para o Malte uma pergunta agora. Aproveitar. Eu tenho certeza que vocês são muito organizados. Deixa eu ver. Eu acho que sim, Estão me ouvindo agora? Agora sim. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para vocês. Porque você está falando de tanta coisa que tem que fazer, visto, como que procura, regras de cada estado, tudo que você listou, eu fiquei imaginando como é que organiza tudo isso. O candidato vai chegar, ele foi selecionado para participar desse programa, e aí ele vai receber um script, o que faz primeiro? Ótima pergunta. Então, quando as pessoas entram nas nossas mídias sociais, né, ou nas nossas páginas, elas sempre vão encontrar lá formulário de inscrição. E elas sempre vão encontrar requisitos para se inscrever. Então, se elas seguirem esses requisitos, né, se elas tiverem todos os requisitos, elas vão se inscrever, a gente vai receber essa inscrição e vai entrar em contato com elas. A partir disso, a gente vai alinhando
horário, agendamento, vai enviar convite para orientação e vamos entrar em uma orientação individual, né, chamada por vídeo, se a pessoa tiver interesse, ou somente de áudio, aí, né, a pessoa que decide. Mas, a partir disso, a gente vai falando individualmente com a pessoa, né? Vamos agendar a sua orientação, ela escolhe a melhor data para ela, o melhor horário para ela, né? Se ela tiver alguma dúvida, eu não sei se eu tenho os requisitos, me surgiu uma determinada dúvida aqui, devo me inscrever, não devo me inscrever? Basta mandar um e-mail para a gente, tá? Então, a gente está super à disposição para auxiliar os candidatos desde antes deles serem nossos candidatos, né? Mas, a partir disso, a gente vai se... O pessoal fica perguntando, quero participar, onde que eu falo e tal. Para quem... Calma. Isso aí. Calma, gente. Mas depois, se você estiver assistindo a gravação dessa live, tá na descrição aqui. Eu vou depois subir todas as informações na descrição, tá bom? Vai assistindo, porque tem muito detalhe. Então, vamos lá. Vamos seguir. Mas, e aí, seguindo isso, né? Então, a gente... tem 3 requisitos, basicamente, para orientar, né, os profissionais brasileiros. Quais são esses requisitos hoje, Raquel? Ter formação completa, né? A gente até costuma brincar, eu brinco bastante com os candidatos, eu falo, para validar um diploma tem que ter diploma. Então, a gente recebe muitos candidatos ansiosos que falam, eu estou no último semestre, eu já posso me inscrever, eu já gostaria de ir adiantando. Tem muitos ansiosos que falam, eu quero ir adiantando. A gente fala, não vai dar para ir adiantando, tem que ter um diploma. Então, tem que ter formação completa. Um segundo requisito, ter experiência na área de formação, tá? Então, é importante que a pessoa tenha experiência na área. E também é essencial que ela tenha proficiência em alemão, tá? Então, aqui a gente vai reforçar isso, né? Por que que tem que ter proficiência em alemão? São 2 motivos principais, né? O primeiro é porque a gente entende, né? Isso não é uma diretriz somente nossa, é uma diretriz que vem da nossa coordenação lá de Berlim, que é interessante nós orientarmos os candidatos no momento em que eles realmente tenham chances de conseguir um trabalho. E essas chances, né? Quando a gente fala de chances reais, a gente fala quando as pessoas têm proficiência em alemão. Então, sempre... Que nível? Ótima pergunta. Depende da área, tá? No mínimo A2, tá? Alguns níveis B1, algumas áreas B2, tá? Depende da área. É uma das variáveis, né, que a gente costuma explicar para as pessoas. Então, no nosso formulário de inscrição tem lá, tal nível, tal profissão, né? Tal área, tal proficiência. Outra área, outra proficiência. Porque é diferente, pessoal. E eu costumo ouvir bastante as pessoas falarem, mas eu conheço alguém que foi sem falar alemão, eu conheço alguém que só foi falando inglês, eu ouço muito isso, mas eu sempre gosto de reforçar para os candidatos. Tudo bem, né? Não estamos dizendo que é impossível conseguir um emprego na Alemanha sem falar alemão, não é impossível, mas as suas chances serão potencializadas se você falar alemão. Isso é inquestionável, inquestionável. E a gente ouve muito isso também, né? Uma vez que a pessoa vá sem falar alemão, chega no aeroporto, ela já tem um choque, né? Ela chega lá na Alemanha, a primeira coisa que ela precisa fazer é ir num departamento de imigrantes, regularizar o visto dela, ela precisa procurar moradia, ela precisa, né, matricular os filhos no kindergarten, ela precisa, enfim, no mercado e no médico, ela vai precisar de alemão. Não tem saída. Tem que falar o nome, gente. É o mais fácil do processo. Ótimo. É o mais fácil do processo. Então, a gente fala isso, né? Então, qual é o melhor momento de orientar um profissional sobre validação de diploma? No momento em que ele tem o alemão necessário para a área dele, para que ele faça um investimento de tempo, de dinheiro na validação e realmente tenha chances de conseguir um emprego, né? Quando ele acabar a validação de diploma, ele tá ótimo para conseguir um emprego, porque a gente não tem a intenção de que a pessoa invista tempo, invista dinheiro e depois tenha uma dificuldade muito grande, né, de conseguir um trabalho.
E não estamos dizendo que vai ser fácil. Também sempre gosto de falar isso. Não estou dizendo que é fácil conseguir um emprego na Alemanha, né? Também muitas pessoas ficam com essa impressão, a Alemanha precisa muito de mão de obra, né? Se eu falar então alemão, eu vou estralar os dedos e vou conseguir um emprego? Não necessariamente. Mas definitivamente as chances serão maiores se falar alemão. E com a ajuda de vocês, né? E Caramba, com a nossa ajuda. deve ter gente. Eu estava imaginando hoje antes da live, deve ter gente suando para fazer esse negócio sozinha, que eu espero que veja essa live aqui. Uma moça perguntou, já passou aí, eu anotei. É possível atuar em outra área? Eu acho que o que ela quis dizer é, eu tenho diploma de engenharia mecânica, mas eu atuo em outra área. Acho que... Vai ser possível em breve. Todo mundo que está aqui na live deve estar acompanhando que a legislação alemã está passando por muitas flexibilizações, tá? Então, a Alemanha realmente visa facilitar a entrada de mão de obra, né? Ela visa, tem toda a burocracia, como a gente já brincou, mas ela realmente visa facilitar isso. Tá. E eu acho que eu posso aproveitar para fazer essa pergunta aqui. Quanto tempo, em média, leva para conseguir a validação? Vocês me escutam? Escuto. Perfeito. Tá. Eu não sei até que momento eu falei, mas só finalizando, Raquel, eles estão flexibilizando, né, essa mudança diária, mas isso está iniciando agora, vai prosseguir ano que vem, e isso vai mudando aos poucos. Então, hoje, dependendo da área, a pessoa consegue fazer isso que foi perguntado, Raquel. Dependendo da área, ela tem um diploma numa área e consegue ir para outra área. Dependendo da área, não é possível, tá? Mas em breve será mais. Agora, me desculpe, qual foi sua pergunta? Quanto tempo, em média, leva para conseguir a validação? Eu acho, não sei se ele perguntou sobre a validação ou sobre o fim do processo todo. Tá. Porque validação seria validação de diploma, né? Não sei. Uma validação de diploma, geralmente, tá? Na maioria dos casos, todo o processo, né? Demora aproximadamente 4 meses, tá? Todo o processo. Geralmente. Se nós estivermos falando de área da saúde, por exemplo, isso pode demorar mais, tá? Pode demorar 6 meses, pode demorar 9 meses, enfim. Depende de muita coisa, né? Então, pessoal, nossa, é tanto detalhe, né? É muito detalhe. Depende do que as pessoas não sabem. Depende até do local que elas vão realizar essa validação, Raquel. Porque, por exemplo, Berlim, né? Berlim, para profissionais da saúde, tem um tempo de validação maior do que o comum, porque tem muitos processos de validação lá. Então, a demanda é muito elevada, né? Muito elevada. Então, acaba sendo um pouco acima da média. Tem locais, né, com menor demanda que conseguem manter essa média, né? Mas, aproximadamente, a gente costuma falar isso. Na maioria dos casos, são 4 meses. Tá. Tá bom. Deixa eu ver. A área, então, você falou, diversas áreas, né? E eu acho que é isso. Idade limite. Tem idade limite? Não, pessoal, não tem idade limite. Nem para receber a nossa orientação e nem para trabalhar na Alemanha, tá? Mas a própria legislação alemã coloca alguns entraves para profissionais com 45 anos ou mais. Isso. Caiu? Acho que ela caiu de novo. Retornei. Voltou, tá aí de novo. Então, a própria legislação coloca alguns entraves, ela não impossibilita de modo algum, tá? Nunca é impossível, mas ela coloca alguns entraves a partir de 45 anos. Antes disso, não tem entrave algum. Tá bom. Tá. Então tá, eu acho que o que cabia aqui foi tudo dito pela lista de perguntas que eu tenho aqui. Fantástico, maravilhoso. Aqui, peraí.
Essa pergunta é interessante. A Paty está perguntando aqui qual a média de retorno da AHK após o envio para análise? No Pro Recognition, nós temos um prazo de até 2 semanas. Quando a pessoa envia, né, o formulário de inscrição, ela recebe uma confirmação de que o formulário dela foi enviado e de que em até 2 semanas a gente entrará em contato com ela. Tá. É o nosso prazo máximo. E quando você falou dos entraves para pessoas acima de 45 anos, você pode dar um exemplo? Que tipo de entrave que tem? Por exemplo, sim. O que seria um entrave, né? A legislação prescreve que pessoas a partir de 45 anos precisam ter um determinado salário, tá? Um salário mínimo que ela prescreve, para que ela possa receber o visto. Por que isso é um entrave, né, Raquel? Eu costumo falar para as pessoas, mas por que isso é um entrave? Porque esse salário mínimo que ela estabelece não é um salário tão baixo assim, é um salário até que alto. E é um pouco mais difícil de se encontrar ofertas de trabalho para profissionais com 45 anos ou mais, cujo salário atinge esse valor, né? Então, acaba já diminuindo as opções da pessoa. E se ela falar, Natália, mas eu consegui uma oferta de trabalho que não atingiu esse valor. Eu tenho uma alternativa? Sim. Ela precisa comprovar alguns recursos financeiros, né, que variam, e aí não existe um valor para falar quanto ela tem que comprovar. Depende de uma série de fatores, né, e aí é uma questão que também a pessoa verifica com o consulado na hora do visto, mas a quantidade que ela vai ter que comprovar depende do local que ela vai morar, do custo de vida de onde ela vai morar, de quantas pessoas vão depender da renda dela, né? Se ela vai sozinha, se ela vai com família. Então, começam a entrar alguns cálculos aí. Mas é principalmente pelo que eu expliquei. Como não tem tantas ofertas com esse valor, né, mínimo, para pessoas com 45 anos, isso já acaba sendo um entrave. Mas, como eu disse, não é impossível, tá? E existem ofertas acima desse salário. Então, né, já acompanhei alguns candidatos que receberam ofertas com salário acima. Então, isso não é impossível, né? Foi como eu falei, não é impossível, mas os entraves existem. Tá bom. Tá? Entendi. Eu acredito que, né, então, se não tem mais perguntas, né, recapitulando para o pessoal, nós orientamos profissionais de todas as áreas, os requisitos são experiência na área, formação completa e proficiência em alemão, a depender do nível, e aí eles precisam checar, né, lá no nosso site. Como o nosso projeto é muito amplo, a gente costuma começar explicando ele, para depois afunilar um pouquinho e explicar os outros projetos. E aí aqui eu passo então a palavra para o meu colega Marte explicar o projeto dele. Obrigada, Natália. Agradeço também, né, Nath. Raquel, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, né, que estamos aqui. Então, do projeto Pro Recognition, que a gente ouviu agora da Nath, a gente vai agora para um outro projeto que é um pouco mais simples, talvez, né, porque a gente está fazendo um projeto aqui de recrutamento, literalmente. Então, esse projeto se chama Qualifica Germany. É um projeto que nasceu esse ano e um projeto que estamos coordenando aqui da HK São Paulo, mas temos um financiador atrás. Então, o Ministério Federal Alemão de Economia e Proteção Climática estão investindo em tentar achar possibilidades para facilitar processos de recrutamento, né, no exterior. Basicamente porque, obviamente, na Alemanha tem um grande déficit em várias áreas. Então, empresas estão lutando para conseguir mão de obra. E, do outro lado, também tem brasileiros, né, aqui que estão procurando oportunidades ou, às vezes, nem sabem que existe isso. Então, nosso papel realmente aqui é que a gente é um facilitador que as empresas na Alemanha que estão procurando e os profissionais do Brasil conseguem se encontrar. E a gente quer ajudar. E como esse projeto, no final, como eu falei, né, estamos criando essa oportunidade aqui e atualmente focando só em uma área. O projeto Qualifica Germany foca só na área de mecatrônica, por enquanto. Tem um porquê.
Essa é uma área também com um grande déficit. Só para vocês terem uma ideia, a área de mecatrônica na Alemanha existem quase 4 vagas e só uma pessoa qualificada que consegue preencher essas 4 vagas. Então, obviamente, a chance é muito alta para conseguir um trabalho na Alemanha nessa área. Mas não estamos dando uma garantia, estamos dando uma oportunidade de fazer parte, talvez, né, em processos seletivos, porque no final quem vai decidir é a empresa na Alemanha e, obviamente, os candidatos. Né? Os dois têm que entrar num acordo de falar assim, quero ir para a Alemanha, a empresa tem que falar assim, quero esse candidato. E a ideia, geralmente, da gente é que a gente cria turmas cada 6 meses. As turmas vão constar com 12 vagas, em média, por enquanto. E a preparação, o tempo de preparação que a gente vai oferecer são mais ou menos 6 meses. Então, a gente tem a intenção que as pessoas aqui, que participam desse programa, conseguem ser preparados da nossa parte, no sentido de a gente oferecer atividades de um curso de idioma para conseguir um nível de alemão mínimo, pelo menos, workshops de integração cultural para realmente entender o que significa isso, trabalhar e viver na Alemanha, como faço uma entrevista com as empresas na Alemanha, né? Também é importante saber. E, obviamente, depois o acompanhamento desses candidatos, caso que as empresas aceitam esses candidatos como futuros profissionais, né? Funcionários das empresas. Isso, basicamente, um resumo, primeiramente, né? Eu fiquei pensando, você fala na área da mecatrônica, né? Uhum. Tem engenharia mecatrônica, curso superior, tem curso técnico, tudo na área da mecatrônica. Todos esses candidatos, eles podem participar, eles podem conseguir um emprego na Alemanha, ou precisa ser curso superior em engenharia? Uhum. Ótima pergunta, Raquel. Bom, falando sobre os requisitos, a gente precisa, além de requisitos básicos, os principais requisitos são uma formação técnica ou tecnólogo completa na área de mecatrônica e experiência profissional de pelo menos 2 anos. Isso tem um porquê, porque, como a Nath já mencionou, essa questão de equivalência da sua profissão, para isso é importante que tenha a formação completa e também esses 2 anos de experiência profissional, pelo menos, porque se a gente pensa sobre uma formação na Alemanha, lá é muito comum que as pessoas estão estudando no sistema dual. Significa que eles vão aprender a teoria e a prática. Aqui no Brasil, existe também dual, mas não tão forte. Então, quem faz geralmente uma formação técnica tem bastante parte teórico e um estágio, talvez. Né? E então, falta geralmente para ter essa formação, uma equivalência da formação da Alemanha, essa parte prática, por isso é um requisito. E um outro requisito também é a idioma inglês, porque a gente sabe que o alemão não é mais fácil. Quem já fala alemão, perfeito, a gente aceita, obviamente, também, mas o inglês vai ajudar nesses primeiros passos, de fazer uma entrevista com a empresa, de chegar na Alemanha. O inglês ajuda em se virar, né? A gente entende que é mais fácil que as pessoas aprenderam já inglês, ter um nível de inglês básico, vamos dizer, intermediário ou avançado, do que talvez um alemão. Mas quem já vem com o alemão tem melhores chances, vamos dizer assim também. E a sua pergunta, todos os níveis, a gente está focado mais na área técnica, porque isso geralmente é a demanda maior na Alemanha. Mas a gente vê também nos candidatos que a gente está recebendo que muitos têm uma formação técnica e continuaram a estudar, que é muito comum, né? Tem um engenheiro, né, em mecatrônica depois, mecânica. E estamos também considerando esses candidatos, talvez não de forma ativamente no projeto, mas a gente vai também intermediar com empresas, porque nosso objetivo aqui nesse projeto não é só preencher essas 12 vagas. Se a gente consegue ver a possibilidades de encontrar candidatos com muito potencial de achar um emprego na Alemanha,
a gente vai fazer isso. Tá. Também, quando a gente fala com as empresas na Alemanha, e eles vão falar assim, estamos procurando também engenheiros, perfeito, porque a gente já tem os candidatos disponíveis aqui. Uhum. Então, além do nosso foco principal da área técnica, sim, todo mundo que tem uma formação superior é super bem-vindo também para participar aqui. Eles, eu estou imaginando que o Qualifica Germany, ele vai, vocês vão ter mais reuniões ou mais, vocês vão precisar mais da presença do candidato, porque vai ter o curso de idioma, vai ter o treino para fazer a entrevista. Então, tem um programa de fato que eu imagino que eles estão juntos, né, como turma, fazendo essas atividades. Certo. Ótima pergunta. Então, eu acho que melhor eu explico o passo a passo, porque isso vai se encaixar aqui. Tá bom. Então, começando tudo, né? Quem tem interesse, que acha que se encaixa, primeiro vai se inscrever no site, né, da Qualifica Germany. E nesse caso a gente vai fazer, obviamente, uma verificação do perfil. Se tudo se encaixa, a gente vai chamar para uma entrevista da HK. Então, nossa equipe aqui vai primeiro fazer uma entrevista leve para entender quem é esse candidato, essa candidata, a motivação, realmente o perfil profissional. Se tudo se encaixa, a gente vai seguir e aprovar essas pessoas sim, né? E vai ter essa variação de atividades. Essas atividades, elas vão ser na parte da noite. Então, a ideia é que as pessoas conseguem continuar trabalhando, principalmente de dia, né? Eu sei que tem pessoas que trabalham à noite também, então isso vai ser um pouco mais complicado, mas geralmente estamos fazendo todas as atividades durante a semana, de segunda até sexta, na parte da noite, entre as 6, 7 até as 10 horas, oferecendo um curso de idioma, que é o remoto, online, não presencialmente, workshops que a gente vai oferecer. A validação vai ser paralelamente também, obviamente, do diploma, né? As entrevistas com as empresas depende da empresa. E a gente não consegue, provavelmente, jogar à noite por causa do fuso horário. Fica um pouco complicado, né? Mas, sim, é possível de continuar trabalhando e fazendo as atividades. Uhum. Tá. Eu posso falar uma pergunta aqui de uma pessoa daqui da live? O Bernardo deve ter acontecido algum problema de percurso aí, porque ele falou que ele está com problema para validar o diploma e não consegue encontrar informações confiáveis, já entrou em contato com o Pro Recognition e não me respondem, ele disse. Nath, acho que você pode responder isso, né? Claro. Bernardo, é importante, não sei por qual via, né, você entrou em contato, mas tem o meu e-mail, que a Raquel vai deixar aqui também embaixo, info.alemanha@ahkbrasil.com. É importante entrar em contato com esse e-mail, tá? Para garantir que eu tenha respondido, porque nós respondemos todos os e-mails. Então, a gente também algumas vezes, né? Não sei se foi o caso. Algumas vezes a pessoa pode ter mandado para outro e-mail da Raká, e todos os e-mails da Raká são respondidos independentemente do departamento que a pessoa escreva, mas nesses encaminhamentos internos, né, pode demorar um pouquinho mais de tempo até que chegue em mim, né? Então alguém manda para outro departamento, não, isso é validação com a Natália. Chega na Natália, pode acabar demorando mais um pouquinho, mas todos os e-mails são respondidos. Então, se você não escreveu para o info.alemanha, pode escrever. Tá. O Guilherme está perguntando, Malte, são apenas vagas para engenharia mecatrônica? Acho que ele deve ter perguntado antes dessa sua explicação última, ou para outras áreas de TI também? Nosso projeto atualmente só foca realmente na área de mecatrônica, mas a gente tem outro projeto que a gente não está apresentando hoje, que chama Hand in Hand for International Talents. Eles são as outras áreas, inclusive a área de TI. Então, esse projeto seria realmente super interessante, provavelmente, para ela.
Então, depois, como você vai colocar as informações aqui também, né, dos projetos, a gente poderia incluir, talvez, até na Nath, o projeto do LinkedIn também. Tudo dá para achar também no site da HK Brasil, né? HK São Paulo. A gente tem todos os projetos lá disponíveis. Então, existem várias rotas, né? Então, temos 2 projetos ativos de recrutamento e esse projeto que é o projeto de orientação. Né? Isso intercala bastante. Quando as pessoas entrarem nas nossas mídias sociais, né, elas vão ver que tem outro projeto ali, né? Um projeto que não falaram na live. Mas existe, né, pessoal? E a gente não está falando agora porque vai ficar para uma outra live. Né, já até de antemão já aceito, Raquel, o convite, né? A gente pretende fazer outras lives, temos outros projetos para apresentar. Legal. Mas tá nas mídias sociais e já vai ver ali, né, que tem outros projetos. E quando se inscreve em um projeto nosso, né, internamente a gente também já responde para as pessoas, olha, para o meu projeto, né, tá faltando determinado, né, então, por exemplo, hoje se eu receber a inscrição de um mecatrônico que não fala alemão, o que eu vou responder para ele? Eu vou falar, olha, para o Pro Recognition precisa ter alemão, mas eu tenho um projeto que chama Qualifica Germany para mecatrônicos que não precisa falar alemão. Então, a gente internamente também encaminha os candidatos, né? Claro, para a gente não perder nenhum candidato que tenha todos os requisitos, né? Então, a gente está sempre aqui atento às inscrições. Tá. O Inácio está perguntando sobre médias salariais. Será que dá para dar uma noção de médias salariais no setor de engenharia? De engenharia? Eu ia perguntar. Inácio, média salarial varia de acordo com a profissão, varia talvez de acordo com a região. Não sei te trazer exatamente uma informação, até porque prefiro não falar uma informação incorreta, tá? Mas o que eu acho legal as pessoas saberem é que lá na Alemanha, antigamente era assim, e isso está mudando bastante. Tem muitos técnicos recebendo salário. Bem momento importante, né? Bem momento. Eu estava percebendo que quando começa a falar, ele falha. É impressionante. Voltou? Sim. Voltou. Na faixa salarial, aí foi embora. Opa! Eu estava mencionando, né, para o Inácio, que uma coisa que eu acho interessante, que muitas pessoas não sabem, é que lá na Alemanha, não é porque uma pessoa é técnico, de nível técnico, que ela receba necessariamente menos do que alguém de nível superior e de engenharia, tá? Então, eu mesma já acompanhei vários candidatos técnicos, de nível técnico, formação técnica, com salários mais altos do que outros candidatos engenheiros, que eu também já acompanhei, tá? Mas não sei dizer exatamente uma média, mas o Marques sabe mencionar a média dos mecatrônicos, dos técnicos em mecatrônica. Então, se tiver algum engenheiro aqui em mecatrônica que também tenha feito curso técnico em mecatrônica ou tecnólogo, isso também é importante mencionar, né, Marta? Reforçar que quando a gente fala técnico, a gente também está falando dos tecnólogos. Se tiver algum engenheiro aqui que tenha feito tecnólogo ou técnico em mecatrônica, não descarte a possibilidade do Qualifica Germany, pensando nessa questão, eu não vou regredir para o nível técnico, tá? Não é exatamente assim. Tem salários muito altos para técnicos. Certo. Só para dar uma noção, talvez um técnico, depende da região, obviamente, da Alemanha, mas em média o salário de um técnico não júnior, mas talvez pleno, na Alemanha, na área de mecatrônica, são uns 40 mil euros bruto, né, anualmente. Então, isso é a média salarial. Certo. Posso só seguir aqui? Eu tenho mais 2 pontos, talvez interessantes do projeto. Talvez vai responder uma outra pergunta. E aí a gente consegue tipo, responder mais perguntas. Perfeito. Porque acho que é interessante saber o processo da intermediação, porque no final isso é um ponto muito importante desse projeto, ou muito valioso, né? Então, como a gente tem esse grupo, os nossos grupos, nossas turmas que a gente está preparando,
vamos criar perfis anônimos dessas pessoas que estão participando da profissão, né, experiência, e a gente vai oferecer esse pool de candidatos para as empresas na Alemanha que têm demanda da área. E eles vão conseguir selecionar, então, desse pool os candidatos e vão chamar eles para uma entrevista, que a gente vai participar para ajudar, apoiar, caso as empresas permitem. E em caso de aprovação, perfeito, né? Vai ter o acompanhamento pelo Pro Recognition até embarcar para a Alemanha, pronto. Existe também a possibilidade que a empresa não quer, ou o candidato não quer, então não tem a aprovação, essas pessoas voltam no pool, então não é uma coisa que parou aqui. Então estamos tentando oferecer, continuando a oferecer, porque no final a pessoa está aqui no Brasil, provavelmente vai trabalhando, então paralelamente existe essa continuação de estar dentro de um possível processo seletivo, né? E acho que isso é uma coisa importante saber. E outro ponto é essa questão de o que pago, o que não pago pelo projeto, né? Porque esse projeto subsídio, né? Tem um subsídio de um ministério, então os participantes eles não vão pagar para o curso de alemão até nível A2, né? Então é um curso básico de alemão para ter um mínimo para começar. Obviamente, quem vai para a Alemanha tem que continuar, né? Como a Raquel, por exemplo, remotamente, é importante. Quem mora na Alemanha tem que aprender a língua, a idioma para se integrar, para se sentir, né, para realmente sentir fazer parte da cultura também, porque senão sempre vai ficar um pouco fora. Acho que é muito importante de nunca parar de estudar nessa questão. A validação da formação, da experiência, a gente também cobra nesse projeto super legal, um custo alto de 600 euros mais ou menos, que a gente vai cobrir. Vai ter os workshops de preparação intercultural, preparação para entrevistas, está pago, está incluso. A intermediação também, não existe algum custo. E o acompanhamento depois também não. Mas o que é pago é todo o processo de visto. Então, o visto tem um custo, os participantes têm que pagar, não é tão alto. Eu acho por volta de 100 euros, se eu não me engano, Nath. Visto 75. 85 também. Nem 100 euros. Custo de viagem e mudança para a Alemanha também a gente não paga. E a internet, a conexão do internet, né? Quem participa tem que participar remotamente, então tem que ter uma conexão boa. A gente não vai pagar por isso. E essa questão do custo de viagem e mudança, existe a possibilidade que as empresas vão pagar. Isso depende da negociação durante a entrevista. Tem empresas que já têm um processo geral que paga para pessoas que vêm do exterior. Outras empresas não pagam, então é totalmente aberto, mas a gente não garante, por isso a gente fala, não pago pelo projeto, mas talvez pela empresa. Exatamente. Sim. E só para saber, eu acho que é também importante, estamos fechando a inscrição da primeira turma no final dessa semana, então em janeiro já começam as atividades da primeira turma, mas como eu já tinha falado, a gente vai ter cada semestre uma nova turma. Então, a partir de janeiro, já começa a abertura das inscrições para a próxima turma. Então, quem tem super interesse agora, já pode se inscrever nessa semana. Agora é a hora. Agora é a hora. Mas, sem problemas, a partir de janeiro já temos mais possibilidades também para a próxima turma. Então, acho que é isso. O resumo do projeto, né, Raquel? Agora, um resumo, temos mais perguntas. Dava para ficar falando bastante sobre isso, porque tem muitos detalhes, né? Teve uma pergunta que eu anotei aqui. Uma pessoa perguntou se existe chance de conseguir um trabalho remoto. Eu tenho que ir para a Alemanha. Na verdade, o que nós observamos, assim, depois da pandemia, é que ficou mais comum as empresas contratarem pessoas remotamente, mas mesmo assim tem que ir para a Alemanha, tá? Nós chegamos a ver casos de candidatos que lá na Alemanha eles iam trabalhar em home office, mas era para estar lá, em território alemão, né? Então, uma contratação assim totalmente remota da pessoa ficar aqui no Brasil não é tão comum. Eu acho que também
isso tem uma coisa a ver com questões de impostos, questões de plano de saúde, por exemplo, né? Porque é possível de estar na Alemanha, já é mais comum, até acho que na Europa. Então, existe a possibilidade, às vezes, você morar em Portugal, trabalha de lá, mas eu também não ouvi nada fora do Brasil, além de ser, talvez, contratado como consultor, né? Então, aí tem que abrir uma empresa, claro, né? E trabalhar na sua conta mesmo, mas ser contratado daqui seria um sonho, né? Eu gostaria também. Né? Porque então a pessoa que se candidatar tem que estar com a disponibilidade para ir para a Alemanha, não, Claro, né? Tem que estar absolutamente. com a disponibilidade. Esse Isso é projeto, então, né? Um dos requisitos é assim, motivação para ir para a Alemanha. Né? tá lá nos requisitos já, né? É só para brasileiros o projeto? Pergunta o Jalo, eu não entendi o nome dele. Só para brasileiros? O Pro Recognition orienta qualquer profissional que esteja aqui no Brasil e que tenha diploma. Tudo bem se a pessoa for estrangeira, mas o diploma dela tem que ser brasileiro, tá? Porque o que a gente domina é esse sistema de validação de diplomas brasileiros e diplomas alemães, né? Então, já orientamos candidatos estrangeiros que moram aqui no Brasil há muito tempo, fizeram faculdade aqui, o técnico aqui, e pra gente não muda nada, tá? Pro Pro Recognition. No outro projeto que a gente mencionou, que a gente não apresentou aqui para vocês, foi interessante essa pergunta que me lembrou disso, né, Márcia? No Hand in Hand, não pode participar a pessoa que tenha dupla cidadania com alguma cidadania europeia, tá? Olha, É interessante. No Qualifica, como que é essa questão, Malte, da cidadania? Olha, a gente está mais flexível nesse projeto, então a gente não tem restrições. Para a gente, o mais importante é que a pessoa reside aqui no Brasil, porque no final nosso intuito é fazer essa conexão, né? Se a pessoa já está na Alemanha, a gente não consegue apoiar realmente, né? Mas quem reside aqui, sendo como dupla cidadania ou não, no Qualifica Germany não importa, não. tá. Quem fez a pergunta é de um país que eu não sei qual que é essa bandeirinha que ele mandou aqui. Então dá para participar. Que legal. Eu acho que esgotamos as perguntas. Porque eu entrei na página da Arracá e tá tudo muito explicado lá. E tem muita informação importante. Então, eu recomendo a todos vocês, colem neles. Vai lá olhar a página. Não é olhar a página uma vez. Olha uma vez, porque as coisas passam. A gente perde, porque é bastante coisa. Então, essa live, ela vai servir principalmente para trazer essa informação para vocês. Aí, a gente começa a pensar, olha, tem a possibilidade de mecatrônica, tem o programa que vai auxiliar financeiramente a gente, que é o caso do Qualifica Germany. Vai dar auxílio financeiro para a gente, para validação de diploma e para outras coisas. Daí o outro não. Então, quando eles me mandaram as informações, na hora que eu bati o olho a primeira vez, nossa, quanta coisa! Aí, na segunda vez que eu vi, eu já consegui organizar melhor na minha cabeça. Então, façam isso. Explorem bastante a página, mandem mensagens diretamente para a Natália, para o Malte, que eles vão responder vocês. Eu acho que é bom mencionar aqui é exatamente isso, de saber que existem oportunidades, né? Que existem essas, que talvez é mais fácil do que você imagina às vezes, né? De conseguir realizar esse desejo. Então, realmente, dar uma olhada nesses projetos que a gente está oferecendo e entrar em contato caso que tenha algumas dúvidas, né? Porque é possível, né? A gente está tentando criar essas pontes, né? Entre os dois países. Então, aí o Éder já fala, Qualifica Germany, me aguardem. Perfeito, né? Estamos esperando a sua inscrição, Éder. Inácio, No Brasil. amanhã orientação no Pro Recognition. Então, o Inácio foi um que já se inscreveu, a gente já entrou em contato, ele já escolheu a melhor data para ele,
já manda o convite. E amanhã a gente fala com ele, né? Então, é isso. E agora, Raquel, você também me lembrou uma situação, né? Às vezes as pessoas entram no site e é isso, elas veem tantas informações e elas se confundem e aí elas mandam um e-mail pra gente falando assim, a minha situação é essa, eu tenho essa formação, experiência de tantos anos nessa área, minha proficiência em alemão é essa, eu não tenho proficiência em alemão. Ela descreve, né, quem eu sou como profissional, em qual dos projetos de vocês eu me encaixo. E aí a gente vai falar, perfeito, né, o seu caso é esse aqui. Então também não hesitem em fazer isso, tá, pessoal? Não hesitem em nos contatar, como a Raquel falou, colhem na gente. Eles estão lá para isso. E aprendem alemão, né? Aprendem alemão, porque a gente viu, né? A gente falou sobre os projetos. O alemão é essencial, claro, né? Quem quer viver, quem quer trabalhar na Alemanha, tem que aprender alemão. Então, aqui é a oportunidade, né? É o que o Malte está fazendo aqui. Olha que coisa linda, o alemão falando português. Olha só, gente. Satisfação que dá de ver isso, né? Que coisa maravilhosa. O Guilherme já está pedindo uma live para falar do Hand in Hand. Legal. É bastante coisa, né? Imagina falar de 3 programas aqui, a gente ia ficar doido. Não, tá bom esse aqui, a gente vai organizar, quem sabe, se vocês quiserem, pedirem aí, a gente faz uma só do Qualifica, de novo, e outra só do ProRec, o que precisar, a gente faz aqui para a galera, tá bom? Seria interessante mencionar, né? Porque vai que alguém está escutando agora as áreas, né, do Hand in Hand, se não me engano, corrija, eletricistas, né? Técnico em eletricista, que mais a gente tem? As áreas são elétrica, eletrônica, TI, e quando a gente fala em TI, nós estamos falando especificamente de programação e desenvolvimento de software, tá? É importante, né, fazer essa ponderação, porque TI é uma área muito ampla, né? Mas TI, né, no Hand in Hand, a gente está falando de programação e desenvolvimento de software, e tem ainda as áreas de hotelaria e gastronomia. No entanto, pessoal, o Hand in Hand, no momento, ele está com uma lista de espera, tá? Então quem entrar nas nossas mídias sociais vai chegar na página do Hand in Hand, vai acessar o formulário de inscrição, vai se inscrever na lista de espera, mas no momento ele está, digamos assim, congelado, porque o ano está acabando e ele vai retomar com tudo ano que vem, tá? E aí pode ser que essas áreas mudem, pode ser que essas áreas permaneçam, então novamente colhem na gente, tá? Eu vi alguma pessoa comentando aqui já tem um tempo, tem alguma coisa para a área da saúde? E aí me lembrou, né, Raquel, a Câmara já fez 2 recrutamentos bem fortes na área de enfermagem, tá? Em um mundo pré-pandêmico. Então, nós já recrutamos profissionais da área da saúde, né, antes da pandemia. Acompanhem a gente para ficar por dentro quando voltaremos a fazer isso, né? Como eu disse, nossos projetos estão sempre mudando. Então, se hoje não tem nenhum específico para você, pode ser que amanhã tenha. Tá ótimo. Então, vocês esclareceram muito bem. Assim, foi muito rica essa live para trazer essa oportunidade para o pessoal. Aproveitem, gente, é maravilhoso. Eles são muito solícitos, muito queridos. É só falar com eles, eles estão lá à disposição de vocês, tá bom? Eu desejo que essa live mude a vida de alguém, sabe? Eu estava pensando, hoje eu passei um dia difícil, eu estava com enxaqueca, falei bem hoje. Eu estava com uma dor de cabeça, aí eu pensei, nossa, tem uma live tão importante e pode fazer diferença na vida de alguém. Graças a Deus, agora eu estou bem. Eu tomei remédio, normalmente demora para passar, passou. Falei, nossa, essa live é importante, porque pode fazer muita diferença. Eu lembro quando eu estava fazendo meu passaporte, tirando a cidadania italiana das crianças, porque eu tenho a minha, estava tirando das crianças. E o que vocês contam aqui sobre esse apoio parece muito o patronato, que eu tinha uma dúvida.
E eu ia lá, como que eu faço isso? Que é muito complicado essa questão de documentação, de validação e de documentação. Como que chama aquele negócio de AIA que tem que fazer no documento? Apostilamento, e quanto custa, e como é bom ter um apoio, ter uma orientação, ter um norte. Isso é decisivo para o tempo que vai demorar e para o sucesso, né, da empreitada aí. Exatamente. As informações, às vezes, estão desalinhadas, né, nas páginas. Por mais que as páginas sejam oficiais, elas não são todas atualizadas ao mesmo tempo, né? Então, às vezes, a pessoa fala, mas eu vi em uma determinada página uma coisa, e vi em outra página outra coisa. Às vezes, Raquel, acontece muito isso. Confusão por causa de termos. Termos, simplesmente termos. Mas eles usaram uma palavra aqui. Então, mas na realidade, se a gente traduzir isso para o português, você vai pensar nisso, mas não é exatamente isso, é uma outra coisa. Então, a gente está aqui para auxiliar. Exatamente para isso. Ótimo. Maravilhoso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Porque... O Mauro queria. Não? Ai, Eu só queria pedir desculpas. Talvez uma outra pessoa achava que será uma aula de alemão aqui, né? Que a gente obviamente não fez, né? Mas eu acho que vocês estão em ótimas mãos aqui com a Raquel, né? Muito obrigada. Que vai ensinar esse idioma maravilhoso para vocês. Muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer ter vocês aqui. Venham sempre que precisarem. Estamos aqui de portas abertas. Obrigada. Obrigada, pessoal. A gente agradece, né, pela participação, né? Nath, você queria dizer exatamente, Raquel, mais uma vez, pela oportunidade, né, que a gente poderia apresentar esses projetos aqui que estamos oferecendo em nome da HK São Paulo, né? Então, é um enorme prazer e quem sabe que a gente volta com outros projetos para apresentar para vocês. Então, tá bom. Um grande beijo para todos que participaram da live. Foi um prazer ter vocês aqui. E um beijo especial para o Malte e para a Natália. Beijo para vocês. Outro. E vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Macht's gut. Tchau, tchau.